Bom dia, galera do Cross. Tudo bom? E aí? Chega no final do ano, hein, galera? Já tá pertinho o Natal. O pessoal já tá fazendo prova na escola para terminar o ano escolar. Esse ano foi bem diferente pra gente, né? Pois é, mas vocês estão bem? Como é que estão as coisas por aí? Hã? Que bom que tá tudo bem. Vamos começar orando? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula? Então vamos lá. Muita coisa nova, né? Vocês estão vendo que o tio Hélio tá de aparelho agora. Olha só. Muita mudança, né? Na vida da gente. Vamos lá. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais um domingo. Esse primeiro dia da semana, Senhor Deus, que nós temos a oportunidade de já começar ouvindo a sua palavra, estudando, Senhor Deus, sobre a Bíblia. Quero te pedir por cada criança da nossa igreja, que elas possam estar bem, Senhor Deus, nesse momento que nós ainda enfrentamos de pandemia, Senhor Deus. Em nome de Jesus, esteja com cada um, abençoando, cuidando, não só das crianças, mas de toda a sua família, Senhor Deus. E te peço por esse estudo que vamos fazer hoje, que o Senhor possa fazer com que ele seja importante na nossa vida, Senhor Deus. E que as crianças possam estudar um pouquinho mais da Bíblia e conhecer um pouquinho mais do Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém. E vocês sabem qual é o novo tema da aula de vocês, não é? Acho que já está indo para a terceira aula. Acho que já é a terceira aula desse ciclo que nós estamos estudando sobre os profetas. Olha que legal. Eu assisti a aula da tia Djanira, assisti a outra aula também. Não me lembro quem foi a professora, mas eu assisti e achei muito interessante esse tema. E hoje nós vamos falar sobre Ezequiel. Olha só, o profeta Ezequiel. Sempre quando eu vou fazer um estudo, a primeira coisa que eu gosto é de dar uma olhada no personagem. Então, quando eu vou estudar o livro de Davi, eu gosto de saber quem era Davi, como é que ele era. Aí eu pego e anoto as características, né? Estou estudando com o Léo agora para a embaixada Daniel. Então, a gente vai e anota. Olha, Daniel era assim, hein? Ele é desse jeito, tinha tantos anos. Então, isso é muito importante, é muito legal você fazer isso. Quando você vai estudar a Bíblia, se nesse livro que você vai estudar tem algum personagem, você anotar as principais informações desse personagem, né? No caso de Ezequiel, eu consegui algumas informações sobre ele. E a gente começa o nosso estudo com isso, tá bom? Primeira coisa é que tudo leva a crer que Ezequiel pertencia a uma parte importante da cidade de Jerusalém, que chama-se elite. Quando a gente fala assim, fulano é de uma elite, que a gente está querendo dizer que ele era de uma parte importante, né? E ele era de uma família sacerdotal, família de sacerdotes. Então ele era de uma parte importante da cidade. Ele foi chamado para ser profeta aos 30 anos de idade. Aos 30 anos ele foi chamado para ser profeta. E algumas coisas do seu ministério, né, do que ele fez como profeta, espelhou o que estava acontecendo na vida dele. Um caso que os comentários citam, ele perdeu a sua esposa. Então, ele era casado e perdeu a sua esposa. E por que a esposa dele veio a falecer? O que os comentários explicam é que isso era como se fosse o sinal da queda de Jerusalém, né? Então, assim, essas são as principais informações que eu obtive sobre Ezequiel, tá? E por que você está falando em queda de Jerusalém, tio El? Por que aconteceu isso? Por que esse sinal foi tão marcante assim na vida de Ezequiel? Porque Ezequiel foi um profeta durante o período em que o povo esteve exilado na Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor
por volta de 592 a 570 a.C. Outra coisa que é muito importante quando vocês estiverem estudando a Bíblia é vocês verificarem quando que essa história que você está lendo aconteceu. Outro dia nós estávamos estudando a Bíblia no nosso pequeno grupo e eu fiz uma gincana e eu perguntei qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Eu não estava perguntando qual é o primeiro livro da Bíblia. Eu estava perguntando qual é o primeiro livro da Bíblia que foi escrito. Você sabe qual foi? Depois faz uma pesquisa e eu quero que você me mande uma mensagem, tá bom? Dizendo, tio Wellington, não foi Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Mas qual foi o primeiro livro da Bíblia que provavelmente foi escrito? Então, é muito bom você saber o período em que aconteceu essa história. Então, Ezequiel, ele foi profeta na época em que o povo de Deus estava exilado na Babilônia, e isso aconteceu no ano aproximadamente de 592 a 570 antes de Cristo, né? E Ezequiel foi o primeiro profeta a profetizar fora da sua cidade natal, fora de Jerusalém. Então, olha, ele é um profeta que já tem algum destaque, né? E o que eu achei muito interessante é que ele foi profeta na mesma época em que Jeremias exercia o seu ministério em Judá e na mesma época em que Daniel estava na corte da Babilônia. Olha que interessante. Então você tem 3 livros da Bíblia em que as suas histórias acontecem ao mesmo tempo, mas são histórias diferentes. Então, Ezequiel profetizando para o povo que estava exilado, Daniel lá na corte do rei, e que é uma história fantástica também, e Jeremias, o outro profeta, profetizando em Judá. Tá bom? Então, esse era o contexto do ministério de Ezequiel. Tá? Ezequiel, ele ficava junto com os judeus, a Bíblia diz que num lugar próximo ao rio Quebar. Fácil de decorar. Em vez de ser quebrar, você decora, não tem o U, é Quebar. Não é quebrar. Aliás, em vez de ter o R, perdão. Em vez de ter o R, você falar quebrar, você fala quebar. Então, Ezequiel ficava próximo ao rio Quebar, junto com os judeus que estavam exilados. Tá certo? Então, esse foi o trabalho dele. E a Bíblia nos fala, já vou pegar minha Bíblia aqui para a gente daqui a pouco poder ler alguns trechos da Bíblia. A nossa Bíblia diz, né? A Bíblia diz que Deus tem eu fui lendo, estudando o livro de Ezequiel e fui vendo como a mensagem que ele traz é próximo da mensagem que Jesus traz. Por isso que o tio Hélio falou Jesus agora. Mas a gente vê que Ezequiel foi chamado por Deus. Ele fala muito claramente no texto para ser um atalaia. Olha, mais uma coisa que a gente vai aprender hoje. O que é um atalaia? E ele fala assim, um atalaia na torre. O atalaia era um vigia. E por que ele chamou Ezequiel para ser um vigia? Porque ele tinha responsabilidade de alertar o povo. Alertar o povo? O que ele tinha que alertar? O que ele tinha que avisar para o povo? E aí a gente vai chegar justamente na mensagem de Ezequiel, né? E essa mensagem de Ezequiel, eu vi as professoras que passaram antes, elas falavam sobre a função de um profeta, né? Falaram dos tipos de profeta.
Mas a Bíblia, ele fala, né, na Bíblia, nesse livro de Ezequiel, ela fala que o profeta teve visões sobre a glória de Deus. E ele diz que essas visões, ele teve, os céus se abriram e ele viu. Então, visão é alguma coisa que você vê. Então, o profeta, ele viu o que ele falou, o que ele precisava falar para o povo. E Deus disse que ele tinha essa responsabilidade de alertar, de dizer ao povo. Mas tio Wellington, o que é que ele tinha que falar? O que é que ele tinha que avisar ao povo? Né? Para você saber o que ele tinha que falar, o que ele tinha que avisar, eu vou te dizer agora como que ele ficou conhecido. Os profetas e alguns personagens da Bíblia são conhecidos por algum motivo, alguma coisa, né? Você tem, por exemplo, o profeta Chorão. Ó, mais uma coisa para você pesquisar, hein? Já é a segunda. Primeira, qual foi provavelmente o primeiro livro escrito da Bíblia? Segundo, quem era o profeta Chorão? Será que a gente já estudou isso? Manda mensagem aí para mim depois. Quero ver se você está afiado, tá? Mas hoje você vai conhecer como que Ezequiel era conhecido. Ezequiel era conhecido como o profeta da esperança. Então, a mensagem de Ezequiel está baseado nisso, na esperança. Vamos ler alguns textos aqui sobre Ezequiel, e aí a gente vai ver sobre isso que o tio El acabou de falar. Primeiro nós vamos ler em Ezequiel 11:19. Depois você não deixe de ler esse texto. Ele diz assim: Eu lhes darei um só coração, porém um espírito novo dentro deles. Tirarei um coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Olha só, imagina você ter um coração de pedra. Que coisa ruim, né? Coração de pedra significa um coração duro, um coração ruim. E Deus estava dizendo ao povo que ele poderia colocar um coração de carne, um coração bom. Então, você vai ver que a mensagem do profeta de esperança é de que as pessoas mudassem. E que se ocorresse essa mudança, o futuro delas seria muito bom. Olha, não tem tudo a ver com a mensagem de Cristo, que eu falei agora há pouco? Tudo a ver, tudo a ver. Outro versículo, o 18:31. Olha esse. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo, um espírito novo. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? De novo, o profeta falando que o povo precisava de um coração novo. Ou seja, o tema da mensagem era que eles precisavam de uma renovação interior. Eles precisavam de mudança. Embora eles estivessem passando por toda essa dificuldade do exílio, o mais importante era a mudança de vida. Era a mudança que eles precisavam ter no seu coração. E olha que mensagem super atual, porque hoje nós precisamos fazer a mesma coisa. Não importa quais as dificuldades que nós estamos passando. Não importam as circunstâncias. Tem até uma música que fala isso. O importante é que nós precisamos renovar o nosso coração. Tá certo? Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser boas pessoas que amam a Cristo. Olha quanto tempo essa mensagem já é pregada. Tá vendo? E depois, novamente, no versículo 36, no capítulo 36, no versículo 26, ele repete o mesmo versículo. Olha que interessante. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um coração novo.
tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Olha que legal. É a mensagem da mudança, da renovação interior. Da mensagem da renovação interior, tá? Então, para a gente recapitular alguns pontos importantes, e você precisa ler com o papai, com a mamãe, ou com seu irmão mais velho, esse livro de Ezequiel, para você ver tudo isso que estava acontecendo. Mas o principal é isso que o tio El passou para você. Então, Ezequiel foi um profeta na época em que o povo estava exilado. Aonde? Aonde? Na Babilônia. Né? E ele trazia uma mensagem de esperança. Por isso ele era conhecido como o profeta da esperança. E essa mensagem trazia muito sobre o quê? Sobre uma mudança, uma renovação interior. E o ponto principal, a gente viu até em 2 versículos, é que ele dizia que o povo deveria trocar um coração de pedra, um coração duro, por um coração novo, um coração de carne, um coração bom, que tem tudo a ver com a mensagem de Cristo. Que história legal, não é? Poxa, eu gostei muito de estudar esse livro de Ezequiel. Agora tem que ler todo o livro, né? Para poder aprender um pouquinho mais. E para isso você vai precisar da ajuda de um adulto ou do seu irmão mais velho, tá bom? Vamos orar para nós finalizarmos a nossa aula de hoje e você poder continuar com as demais atividades. Daqui a pouco o nosso culto, não é? Mais tarde à noite, novamente outro culto. Agora você vai ter um pedacinho da TV Louva a Deus para você lembrar das músicas que a gente canta na nossa igreja também, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por nós termos estudado hoje sobre mais um profeta, dessa vez o profeta Ezequiel. Obrigado, Senhor, porque a mensagem do profeta, naquela época, é uma mensagem que se aplica aos nossos dias hoje. Hoje nós estamos acostumados a falar para as nossas crianças dessa mensagem, mas de uma forma diferente. A mensagem que foi trazida por Jesus Cristo quando ele esteve aqui na terra. Mas a tua palavra é a mesma, Senhor Deus, ontem, hoje e sempre será. E nós te agradecemos porque tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho mais sobre ela hoje. Esteja com o restante do nosso dia, com as programações da nossa igreja e com a semana que começa hoje, de cada uma das nossas crianças e das suas famílias. É a nossa oração. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, criançada. Tchauzinho. Fiquem com Deus. Até a próxima.